é só tamanho, não é só grossura. O pênis ele tem uma série de características que podem diferenciá-lo e torná-lo ou um pênis mais agradável e bonito ou um pênis feio e que pode assustar e atrapalhar a sua vida sexual. Eu vou te mostrar quais são essas características e o que você pode fazer para sempre procurar melhorar. No final do vídeo, as estratégias para resolver tudo isso daí. Meu nome é Paulo Meneguin, eu sou médico urologista, atendo na região de Campinas, especialista em saúde sexual. Quais são as características do pênis? Eu vou aqui, em 5 características, mostrar tudo o que pode ter num pênis para classificá-lo como sendo um pênis bonito ou um pênis feio. E isso é predileção entre as pessoas. Já tem estudos, inclusive, que mostram qual é a predileção das mulheres com relação a determinada característica, qual é a predileção dos homens com relação a determinada característica. É claro, você pode ter um pênis que agrade a maioria das pessoas, você pode ter um pênis que ninguém goste, mas enfim. Isso aí é opção sua e tem como saber e como melhorar. Muitas dessas características não são suas. Pô, o doutor tá falando que eu tenho pênis feio. São coisas que você pode cuidar. Na realidade, são mais relacionadas ao cuidado do pênis do que propriamente dito a sua anatomia e a sua composição corporal. Mesmo porque essa análise é subjetiva. O bonito e o feio é bonito e feio para quem, né? Então, isso aí também tem essa relatividade toda. A primeira característica do pênis, que vai diferenciar ali o pênis bonito do pênis feio, é com relação à pele e ao prepúcio. Às vezes você não sabe, mas você tem o pênis feio. E para quem não sabe como saber se o pênis é feio ou bonito, eu sugiro ou que pergunte para sua parceria, que não é livre pode falar alguma resposta para te agradar, mas que você veja um livro de anatomia, que você veja fotos de homens nus, que você vai ver uma série e vai tentar entender. Às vezes o homem ele só vê o dele e ele acha que é normal. E aí quando ele vai ter uma relação com uma outra pessoa, aquela pessoa pode estranhar. O ideal é que o pênis ele seja limpo, que ele não tenha fimose, que são aquelas peles estreitas, e que não tenha, muitas vezes, o excesso de pele forma um lugar que para a urina, que dá mau cheiro ali, e que a gente chama de bico de chaleira, uma pele sobrando. Aquilo faz com que o pênis pareça menor e mais mal cuidado. Para homens que têm um excesso de pele ou uma pele que estreita a glande, fazendo com que ele puxe e fique um anel, está indicada a correção desse tipo de situação com cirurgia. Não é obrigatória, para alguns homens é só estética, para outros homens é saúde. Segunda característica que diferencia o pênis bonito do pênis feio para a maioria das pessoas e para o seu gosto pessoal, é claro, é o formato do pênis. Mas antes de entrar nisso daí, eu preciso que você esteja inscrito aqui, para que eu consiga fazer mais conteúdos como esse. Além de se inscrever, eu quero que você compartilhe com o seu marido ou com a sua mulher, para que ela diga se ela concorda ou não com isso aí, e deixa o like aqui pra gente. O formato do pênis. Existem pênis que são caracterizados por serem retos, por serem inclinados para cima, por serem tortos, inclinados para baixo ou para o lado. Isso aí também é muito subjetivo, mas grandes deformidades costumam incomodar. Existem pênis tortos para baixo que impedem relações sexuais em determinadas posições. E existem pênis que são muito rentes à barriga, ele é muito para cima e o paciente também pode ter dor, além de não ser estética. Isso aí também tem correção, a correção é simples e tem muita gente aí capacitada que sabe fazer esse tipo de cirurgia. Eu disse o formato do pênis, agora eu vou falar da glande do pênis. A glande é o que mais aparece, né? No momento da ereção é a primeira coisa que chega ali na parceria, ela vê aquilo e inclusive se você tem uma ereção boa, ela se enche mais de sangue, se você tem uma ereção, ela é a primeira parte ali que murcha. E ali existem algumas lesões na glande que são feias, que às vezes a parceria chega até a suspeitar. Algumas pessoas não gostam e também é passível de melhoria. São situações naturais
que não precisam ser tratadas, outras precisam, que são a presença ou ausência de lesões na glande. Existem lesões benignas, que são pontinhos brancos, que envolvem toda a glande. Aquilo lá a gente chama de glândulas de Tyson. É uma hipertrofia de glândulas sebáceas, que são responsáveis pela lubrificação da glande, mas que o excesso gera estranheza das pessoas e pode ser confundido com uma DST. Então, muitas pessoas têm isso daí, sabem que não é doença, mas desejam remover essas glândulas, o que também deixa o pênis mais bonito ou menos feio para quem não gosta. Ainda com relação às lesões da glande, a gente tem o freio, que é aquela pelinha que fica embaixo, que pode inflamar, pode rachar, e ali também é palco de procedimentos simples para que você tenha melhoria. Antes de eu dar as estratégias para que você possa melhorar tudo isso daí de forma simples e segura com o urologista, eu vou te falar a principal característica para mim com relação à estética peniana, que não deve ser negligenciada, que é, na realidade, o funcionamento do pênis. Aquele pênis todo atrofiado e que já não tem ereção, ele também acaba tendo uma série de lesões, uma pele atrofiada, um tamanho atrofiado, aquele pênis do paciente que não trata uma disfunção erétil ou que não tem cuidados com pênis de higiene, fica com aquela pele inflamada, às vezes com mau cheiro, e isso é indispensável para que você tenha melhora de performance e qualidade na cama. Aí eu te digo, para você resolver tudo isso daí e melhorar, a gente tem estratégias simples e que você deve passar por uma avaliação individualizada. Só que antes de eu passar algumas dessas estratégias, eu preciso que você bata o dedo no like aqui. É a última coisa que eu te peço para que eu consiga terminar isso aqui e já emendar uma próxima sugestão para você. A gente consegue melhorar a composição da pele do pênis através da injeção de ácido hialurônico, por exemplo, que vai dar uma estruturação no pênis, mantê-lo mais comprido quando mole e mais grosso, se apresentando melhor. Nós conseguimos corrigir assimetrias. Pacientes que têm extremidade do pênis muito fina podem se beneficiar de correções, ou pacientes que têm deformidade na base, a gente consegue corrigir isso daí com procedimentos estéticos. Já pacientes que têm problemas na glande, de pele sobrando, de tortuosidade, podem ser submetidos a pequenos procedimentos cirúrgicos também, que almejam manter o tamanho do pênis e corrigir essas deformações, melhorando a estética e higiene. Além disso, a gente pode fazer remoções de lesões, clareamentos de regiões que estão manchadas, por exemplo, com cremes. A gente pode tirar e fazer a remoção dessas glândulas de Tyson e uma série de outras coisas que são pouco faladas, pouco sabidas e que podem estar acabando com o seu relacionamento. Você fica com vergonha, não sai, a parceria tem vergonha de te falar, mas está se incomodando com aquela situação. Então, eu vou deixar aqui, várias sugestões de vídeo para você continuar com a gente aqui no canal. Um abraço.